Bom dia, irmãos. Bom dia também, queridos irmãos que estão online nos acompanhando neste culto. Lucas 22, de 39 a 46. Vamos ler a Bíblia. O irmão que está em casa, abra a sua Bíblia, leia conosco este precioso texto da Palavra de Deus. Lucas 22, de 39 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: Então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali ele disse-lhes: orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Ele afastou-se um pouco, ajoelhou-se e começou a oração. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então, apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Finalmente, Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados e dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. Amém, queridos? Queiram assentar-se. Era quinta-feira à noite, quando Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Jesus poderia ter ido a qualquer outro lugar, mas preferiu o Getsêmani, onde ele orava costumeiramente, para Judas não ter dificuldade alguma em encontrá-lo. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio salvar. Jesus não veio fazer uma viagem interplanetária. Jesus não veio fazer turismo, conhecer as belas praias espalhadas pelo mundo. Jesus veio buscar e salvar almas preciosas. Tão desejoso de salvar, Jesus ajudou os seus discípulos. O diabo queria manter os discípulos desanimados, por acharem que Jesus tinha fracassado na sua missão. Versículo 40 e também o 46 diz: orai para que não entreis em tentação. Tentação de achar que Jesus fracassou. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, diz: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair ou entrar em tentação. Cair em tentação é permitir que o diabo o tente mais de uma vez. Billy Graham disse que o primeiro olhar não é pecado. O segundo pode ser. Você já decidiu gostar do que o diabo sugere. Não deixe o diabo continuar tentando você seguidamente. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau não é o dia que você acorda e não dormiu bem durante a noite. Não é o dia que está com chuva e você não consegue nem ir trabalhar. O dia mau não é quando você está passando mal, tem que ir para a emergência.
O dia mau é quando você está desanimado com Jesus. O dia mau é quando você está desanimado com a sua igreja. É quando você está desanimado de Deus, revoltado com Deus. É quando você acha que não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais ser crente. Esse é o dia mau. Na oração, Jesus ensinou que nós devemos orar para nos afastar do dia mau. Jesus sabia que o diabo faria tudo para afastar os seus discípulos da fé. Ainda hoje, a estratégia do diabo é a mesma. O diabo está sempre mostrando defeitos. O diabo está sempre mostrando defeitos na igreja, até na Bíblia. Na pregação do Evangelho no mundo, o diabo, você nunca vai conseguir um elogio do diabo. O diabo tem tentado fazer com que os crentes fiquem desanimados, com que os incrédulos nunca se arrependam dos seus pecados. Em Provérbios 24, versículo 10, diz: se enfraqueceres no dia da angústia, a tua força é pequena. Se enfraqueceres no dia da angústia, a tua força é pequena. Você é um servo de Deus e precisa perseverar. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Observe o pronome possessivo, meu. Se o meu justo, o irmão tem um dono. O irmão não é sozinho. Você não é sozinho, você tem dono. O Senhor Deus tem a posse de você desde o dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, a palavra do crente e da igreja está no versículo 39, aqui de Hebreus. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, o irmão não tem nada a ver com a tentação do diabo. O irmão não tem nada a ver com o que o diabo sugere. O irmão é um servo de Deus. Conta-se que lá na roça, um homem criou um porco à meia. Os irmãos mais antigos sabem disso, né? O cidadão pegou o leitão do outro para criar. E quando o porco estava gordo, na hora de matar, ele precisava partir o porco ao meio e mandar a metade do porco para o dono do porco, porque era assim que fazia. Mas o diabo falou com ele: você que teve o trabalho para criar esse porco, não dá metade para ninguém não, fica com o porco todo. E aquilo na cabeça dele. De repente, ele deu um grito: se continuar me tentando, eu vou dar o porco todo para ele. Não tem que aceitar a tentação de ninguém. É preciso clamar ao Senhor por misericórdia. 2 Crônicas 36, versículo 16, é uma advertência para a nossa geração. Diz o seguinte: o povo de Israel zombou dos mensageiros de Deus,
desprezando suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu Senhor, que mais nenhum remédio houve. O furor do Senhor subiu muito por causa do pecado, dos pecados do povo de Israel, ao ponto que não houve mais nenhum remédio, não houve mais o que fazer. Há um cântico muito bonito do vaso do oleiro: quebra-me, faz de novo, quebra-me, faz de novo. Muito bonito. Mas eu visitei um oleiro, lá em Curitiba. Eu visitei um oleiro, e o oleiro fez o vaso, desmanchou, fez de novo, fez outro vaso, com a mesma argila. Depois ele desmanchou, fez outro. Ele me disse o seguinte: eu tenho ali muitos vasos no sol. Ele pode ficar 10 anos lá no sol. O dia que eu quiser, eu desmancho e faço outro. Agora, se ele foi para o forno, se o vaso passou pelo forno, não tem mais jeito. Não vai poder desmanchar e fazer de novo. É triste, mas é verdade. Há pessoas que já passaram pelo forno do diabo, pelo forno do inferno, mesmo que estejam na igreja, mesmo que sejam dessa ou de outra igreja, pessoas que passaram pelo forno jamais se converterão. Não há como desmanchar e fazer de novo. Nunca vai se arrepender. A ira do Senhor se encheu tanto que não houve mais remédio. Segundo a Crônicas 36, 16. Muitas pessoas estão zombando de Deus, com seus adultérios, com suas relações sexuais ilícitas, com seus corações endurecidos. Não tem mente para ouvir Deus, não tem coração para sentir a presença de Deus em suas vidas. Seria bom que algumas profecias bíblicas nunca se cumprissem. Mas Mateus 24, versículo 12, é hoje uma realidade. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O pecado hoje não cresce na base da soma, cresce na base da multiplicação. O diabo está fazendo hora extra e inventando mais e mais pecados. O Senhor nosso Deus fica triste quando falhamos. Em Isaías 43, 24 diz: me deste muito trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Quanto trabalho dá a Deus uma pessoa que não obedece à palavra, a pessoa que insiste em continuar nos seus pecados, dá tristeza à família, a si mesmo e muito mais ao coração do Senhor nosso Deus. Desejoso de salvar, Jesus orava intensamente. Estava em agonia porque sabia o que estava para acontecer. Versículo 41 diz: orava ajoelhado e em grande agonia. Jesus estava pagando os pecados da humanidade. Ele não tinha pecados, pagando nossos pecados. Não somente de Adão até Moisés, não somente das pessoas que viviam há 2000 anos. Jesus pagou os pecados dos que creram nele, das pessoas do seu tempo e de todos que ainda viverão depois dele. As pessoas que creram em Deus
antes de Jesus vir ao mundo, foi registrado na conta corrente de Jesus o débito. Quando Jesus morreu, o débito na conta corrente de Jesus lá no céu era enorme. Mas o crédito que entrou na conta corrente de Jesus lá no céu foi tão grande, que sobrou um saldo suficiente para pagar os pecados da última pessoa que viveu neste planeta. No plano salvador de Jesus, não há uma só pessoa excluída. Você está salvo? Tem certeza? Lá no céu, tem cadeira para todos os salvos sentarem. Nenhuma cadeira vai ficar vazia. Também não vai ter ninguém em excesso. Porque na listagem dos salvos, o nome está lá. Há um hino tão bonito, não é? Há um novo nome lá na glória, é o meu, ó sim, é o meu. Você tem certeza que seu nome está na listagem? Desejoso de salvar, Jesus não recuou do seu propósito. Versículo 42 diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus concordou com a vontade do Pai. Você deve concordar com a vontade de Deus. Concorda com a vontade de Deus? Lutero disse que quando Jesus disse: Pai, passa de mim este cálice, a serpente estava ferindo o calcanhar de Jesus. Mas quando Jesus disse: contudo, seja feita a tua vontade, ele estava esmagando a cabeça da serpente. Em Hebreus 12, versículo 2, diz: pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, Jesus venceu a cruz ainda no jardim. É preciso vivermos neste mundo com a certeza de que viveremos no céu com Jesus por toda a eternidade. E se temos essa certeza, podemos então suportar todos os problemas desta vida. Coisas maiores, extraordinárias, o Senhor tem nos reservado. 1 Coríntios 2, versículo 9, diz: aquilo que os olhos humanos nunca viram, aquilo que os ouvidos humanos nunca ouviram, aquilo que nunca se passou na mente de ninguém. Que coisa tremenda, né? É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O profeta Isaías disse: haverá alegria eterna nas suas cabeças. Não alegria temporária, haverá alegria eterna. Veja essas profecias sobre Jesus. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus se alegra quando você lê a Bíblia, se alegra quando você ora. Jesus fica feliz, ele vê o fruto do seu trabalho. Isaías 43, 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o único Senhor,
não, fora de mim, além de mim, não há outro Salvador. João 6,37, Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que vem a mim, com o coração arrependido, desejoso de servir a Jesus, jamais será lançado fora. Zacarias 3, versículo 9, diz: eu tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Do dia que Jesus nasceu lá em Belém, da Judeia. Salmo 40, versículo 1, Davi disse: tirou-me de um poço de perdição e colocou-me os meus pés sobre uma rocha firme. Jesus é essa rocha extraordinária. Quando uma pessoa morre sem Cristo, isso é uma tragédia na economia divina, porque o investimento de Deus para a salvação dessa alma foi grande demais, e ela não aproveitou esse investimento do Senhor. O que você acha? Tem certeza? Você tem certeza que a sua vida pertence a Jesus totalmente? Se o noivo disser à noiva: nós vamos nos casar e eu prometo ser 99% fiel a você, a moça casa? Não vai casar. Qual o percentual de fidelidade você tem a Jesus? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor.